Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5, os versículos de 1 a 14. Amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, através dessa porção da tua palavra, que o teu Espírito encontre em nossos corações total liberdade para realizar aquilo que o Senhor planejou e determinou para esta noite. Assim eu oro, agradeço e peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa palavra fala sobre um homem chamado Naamã, né? Naamã significa prazer, delícia, agradável, né? E a Bíblia diz que esse homem era um homem muito bem conceituado. Ele era um comandante do exército da Síria e um homem de grande valor diante do seu senhor, diante do rei, né? O rei tinha uma estima muito grande com ele. Então, era um homem bem-sucedido na sua profissão, porque ele era um comandante de um exército, né? Tinha muitos recursos, porque até mesmo
quando ele vai lá para Israel, ele leva muitos presentes para dar para o profeta. Era um homem bem-sucedido na vida. E o único detalhe na vida desse homem é que a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Ele tinha uma lepra. A lepra era uma doença nessa época, uma doença contagiosa e uma doença que não tinha cura. Não tinha cura. É bem certo, né, que para o povo judeu havia uma lei a respeito da lepra, que o leproso tinha que ficar afastado dos demais, não podia participar das cerimônias, né? Aqui, pelo que a gente lê no texto, a gente vê que o povo da Síria não seguia muito esses ensinamentos que estava na lei, que era para o povo judeu, ou seja, na lei judaica, né? Mas esse homem tinha essa doença incurável. E quando esse próprio comandante, eles invadiram Israel nas suas guerras, porque o povo guerreava muito, né, entre nação e nação, e a Bíblia diz que eles trouxeram de uma dessas guerras uma menina, que essa menina ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela trabalhava para essa mulher de Naamã, e quando ela soube da lepra de Naamã, a Bíblia diz que ela disse: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado dessa lepra. Eu fico imaginando essa menina, né? A Bíblia não fala nenhum nome dela, mas eu creio que essa menina é um agente de Deus, né? Alguém de Deus infiltrado em um lugar necessitado. Uma pessoa de Deus que Deus permitiu que fosse levada e que agora estivesse naquele lugar, lá na Síria, né? Infiltrada ali na Síria, vamos dizer assim, para realizar um plano e um propósito de Deus na vida de um homem, na vida de uma família, né? E essa menina vai liberar essa palavra. Essa menina vai falar que se Naamã estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele ficaria curado dessa lepra. Imagine, queridos, uma menina, uma moça, uma jovem, liberando essa palavra sobre um homem, um comandante do exército do rei da Síria. Já pensou se esse homem, Naamã, resolve ir lá para ir para a Síria, chega lá, ele não é curado e ele volta para casa? O que esse homem podia fazer com essa menina? O que ele poderia fazer com essa menina que tinha feito ele ir lá, viajar da Síria até Samaria e chegar lá, não acontecer nada e voltar para casa? Mas essa menina, ela conhecia a Deus. Ela conhecia o Deus que estava na vida do profeta Eliseu. E ela disse: olha, se ele for, ele vai ser curado, né? Talvez, se a gente tivesse um de nós na casa de Naamã, talvez nós não tivesse a mesma coragem. Talvez a gente não tivesse a mesma coragem de falar: olha, se você crê em Jesus, você pode ser curado. Se você realmente aceitar Jesus de coração, a sua vida vai mudar. As coisas não vão ser mais do mesmo jeito. Ou, se você realmente se entregar para Deus, isso que parece impossível na sua vida pode tornar-se possível. Foi isso que ela fez. Foi isso que aquela menina disse, né? Para que ele fosse até o profeta Eliseu em Samaria. E então, a mulher, né? A Bíblia não fala, mas a mulher falou com o Naamã e o Naamã foi falar com o rei. E como ele tinha grande prestígio com o rei já resolveu escrever uma carta e mandar ele lá para o rei de Israel e levar essa carta. E a carta tinha esse conteúdo que nós lemos aqui. Chegando lá, mostra essa carta para o rei de Israel e diz que eu mandei essa carta para que o rei de Israel cure você. E quando o rei de Israel recebe essa carta, chega lá o Naamã com a sua comitiva, levando aquele monte de presente, vestes, ouro lá, um monte de coisa boa, e chega lá e mostra essa carta. A Bíblia diz que o rei de Israel fica indignado. Ele fica indignado por quê? Porque ele vai dizer assim: olha, por acaso sou eu, Deus, que posso curar, posso dar vida? Esse rei, o rei da Síria, ele está querendo algum pretexto para entrar em guerra comigo, para causar confusão comigo.
porque o rei, apesar de ser o rei de Israel, não conhecia o Deus de Israel. Apesar dele ser o rei de Israel, ele não conhecia quem era o Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele rasga as vestes, né? Rasgar as vestes tem o significado de humilhação, mas também tem o significado de indignação. Ou seja, ele ficou indignado. Como pode esse homem vir a mim? Como esse rei manda algo que é impossível, algo que não tem como resolver, algo que não dá para fazer isso aí não. E ele rasga as suas vestes. E então o profeta Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes. E ele fica sabendo do porquê que ele rasgou as vestes. E aí então ele vai mandar dizer, olha, manda ele vir a mim. Manda ele vir a mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Irmãos, o mesmo Deus que operou lá no coração daquela menina para falar para aquele homem, olha, se o meu Senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado. Agora, o Naamã está lá no rei, na presença do rei, está saindo da presença do rei, o profeta fala assim, ó, manda ele vir a mim, e saberás que há Deus, o profeta, em Israel. Ou seja, queridos, o mesmo Espírito que, operando na vida do profeta Eliseu, que estava lá em Samaria, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, operando na vida da menina que estava lá, servindo, trabalhando, numa terra estranha, na casa de Naamã. E quando o Naamã então vai lá para a casa do Eliseu, e ele chega lá com aquela comitiva toda, o Eliseu nem sai, queridos, né? O Eliseu nem sai para receber o cara. Ele nem sai para receber o comandante do rei da Síria que chegou. E ele manda um servo dele dizer assim, ó, vai lá, fala para ele, ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar curado. Ele vai ficar limpo. E quando o profeta fala isso, através da boca desse mensageiro, que manda lá falar com o rei, com o Naamã, a Bíblia diz que o Naamã, ele fica indignado. Indignado. Agora imagina, queridos, um cara que sai lá da Síria, viaja todo aquele trajeto para ir receber a cura dele. Agora, quando o profeta fala para ele, vai lá, mergulha no Jordão, vai ser curado, o cara fica indignado. O cara, em vez de ficar feliz, alegre, olha, agora é só mergulhar, estou curado. Não, ele ficou indignado. E por que ele ficou indignado? Aí o versículo 11 vai falar, ó, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A grande questão é que quando Naamã saiu da casa dele, apesar dele acreditar que ele seria curado lá em Israel, ele foi pensando na cabeça dele, imaginando e declarando na mente dele como ele seria curado. Muitas vezes, queridos, é assim que muitas pessoas agem, né? Querendo ensinar Deus a fazer o que Deus sabe fazer, não é? Muitas vezes a gente quer ensinar como Deus tem que fazer, não receber o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes a gente não recebe a bênção, porque a gente fica pensando. Naamã ficou pensando, eu pensei que ele ia sair, ele ia pôr as mãos, ele ia ficar de pé, ele ia fazer uma oração forte, ele ia arrepiar, ele ia ia dar um estremelico, uma tremedeira, sei lá. Ele vinha pensando como Deus ia fazer. Por isso que quando o profeta fala assim, vai lá no Jordão, mergulha lá e vai ser curado. Aí ele não aceita, por quê? Porque ele tinha moldado na mente dele. Ele tinha algo pré-determinado na mente dele que tinha que ser do jeito que ele pensava, do jeito que ele
imaginava. E tem muita gente, queridos, que está vivendo uma vida com Deus e não vive o plano, o projeto de Deus, não vive as coisas de Deus, não experimenta as bênçãos de Deus, porque criou de alguma forma, de alguma maneira, criou uma maneira de enxergar a Deus, de ensinar a Deus fazer as coisas, achando que Deus só faz daquela maneira, que Deus tem que agir com ele daquele jeito, e fica bloqueado com as coisas de Deus, e não recebe as coisas de Deus, que é tão simples e tão fácil. E querem pagar o preço, querem fazer algo difícil, querem pagar penitência, fazer uma série de coisas para receber as coisas, que é de graça, que é de graça. Por isso que muitas pessoas vêm na igreja e dizem, olha, se o louvor não for assim, então Deus não está ali. Ai, se o pregador não for um pregador bom, se não fizer uma oração forte, se ele não ler um texto bíblico e aquela Bíblia, aquele texto não falar comigo, Deus não vai agir. Quem disse isso, queridos? Isso é mente de Naamã. Por isso tem muita gente vivendo com Deus, caminhando com Deus, crendo em Deus, mas não recebe as coisas de Deus. Por quê? Porque é mente de Naamã, mente bloqueada, mente totalmente adversa à vontade de Deus, ao querer de Deus. A Bíblia diz que nós temos que receber uma transformação de mente. A Bíblia diz assim que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ter uma mente renovada pelo poder de Deus, renovada pela unção de Deus, renovada pela graça de Deus, renovada pela unção de Deus. Deus não segue regras estabelecidas por homens. Deus não segue regras estabelecidas por ministérios, por tantas coisas que a gente vê. Nós temos que ter essa liberdade, essa mente livre, que é uma mente livre para receber as coisas de Deus. Porque muitas pessoas não são abençoadas porque têm a mente bloqueada. Mente de Naamã. Quase ele volta para casa. Ele ficou tão indignado quando o profeta falou para ele ir lá e mergulhar no Jordão. Ele falou, não, lá em Damasco tem 2 rios lá, o Farfar, o Abana lá, que é muito melhor, água mais limpa, água mais pura. Eu posso mergulhar lá. Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? E querendo ensinar Deus fazer as coisas, não é? Tem muita gente assim, querendo ensinar Deus fazer as coisas. Não. Eu aprendi assim, tem que ser assim, porque se não for assim, não vai ser. Então não vai ser. Então não vai ser. Mente de Naamã, mente bloqueada, queridos. Aí, graças a Deus, levanta um lá no meio daquela comitiva. Ele estava indo embora. Imagine um cara que viajou tudo aquilo para receber o milagre. Quando fala para ele receber a bênção dele, ele, em vez de receber a bênção, ele resolve ir embora. Não é? Tem muita gente assim, queridos, que já caminhou com Jesus, já andou com Jesus e foi embora. Parou, deixou Deus do lado. Isso não é verdade, isso é coisa de crente. Será que vai acontecer mesmo? Será que isso dá certo? Eu não sei não. Esse negócio de igreja, sabe? E vai embora. E vai embora. Naamã também estava indo embora, voltando para casa. Voltando para casa. E quando ele vai voltar para casa, então levanta ali no meio dos seus oficiais, um que diz assim para ele, né? Olha, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão. Eu não sei o clima que estava naquele dia, mas geralmente Israel é quente, então dar um mergulho no rio é gostoso. Né? É quente de dia e frio à noite. Mas mergulhar no Jordão e ser curado, é só isso. Se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil, o senhor não ia fazer? Talvez o papo ali fosse, claro que eu faria. E uma coisa simples, fácil. E aí então, diante disso, Naamã resolve seguir a orientação. Seguir o que o profeta disse para ele. E ele vai lá e mergulha. E vai lá e mergulha no Jordão. E mergulha uma vez, 2, 3. A Bíblia fala para ele ir até o Jordão, né? E vai lá no Jordão e lava-te 7 vezes, né?
A minha tradução fala para lavar, né? Algumas aí eu não sei, talvez tenha mergulhar. Mas eu não sei se ele lavou, se ele mergulhou, né? Tem até umas campanhas aí, 7 mergulhos do Jordão e tal, né? A minha Bíblia aqui fala sobre lavar. Mas a ideia é que ele decidiu fazer o que o profeta mandou. E ele vai lá no Jordão, e quando ele se lava lá com a água do Jordão, queridos, a água do Jordão, a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa. Ele ficou limpo. A carne, a lepra, eram as manchas avermelhadas, forte no corpo, assim, fácil de ver. A Bíblia diz que a carne dele ficou como de criança. E o seu corpo ficou limpo, porque ele decidiu. Ele decidiu mergulhar, vamos dizer assim, ou se lavar no Jordão. O milagre não está nas águas do Jordão. Quanta gente mergulhou no Jordão? O milagre não está na água do Jordão. O milagre não está no lugar. O milagre está em ter uma mente aberta para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A questão é que algo totalmente impossível de acontecer. Não tinha nenhum remedinho para passar ali. Não tinha nada que ele pudesse fazer para que ele fosse curado. Apesar dele ser um homem muito próximo, muito bem sucedido. Não tinha nada que ele podia fazer. E nada que ninguém podia fazer por ele. Agora, um homem vai lá e mergulha porque um profeta falou. E aquele homem é restaurado totalmente da sua lepra. A pele volta como de uma criança. Algo extremamente poderoso da parte de Deus, queridos. E esse milagre, um milagre assim, tão poderoso, que o próprio Jesus vai falar sobre esse milagre. Quando Jesus entra numa sinagoga, lá no livro de Lucas, capítulo 4, ele vai pegar o livro para ler, e ele vai ler lá sobre, vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele, que ungiu para curar, libertar. E depois ele vai discorrer o texto e ele vai falar que na terra de Israel havia muitos leprosos, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Então foi algo que ficou marcado. E o próprio Jesus vai falar sobre isso lá na frente. Por quê? Porque um homem decidiu fazer o que a palavra do profeta dizia. O que o profeta mandou. Parece loucura, não parece? Não parece loucura? Já pensou se um profeta chega e fala para você, vai lá e mergulha lá no rio Capivari? O Capivari também é ruim de mergulhar, né, irmãos? O Jordão, acho que a água era melhor na época lá, né? Mas vai lá na piscina do parque aquático e dá 7 mergulhos lá, você vai sair de lá limpo. Muitas vezes a gente fala de fé, fala de crer, de confiar, mas muitas vezes falta um pouco de atitude, não é? E muitas vezes nós somos meio bloqueados com algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? O tal do evangeliquez, o eu acho, eu penso, né? Muitas vezes nós estamos meio bloqueados nessas coisas. E Deus não quer que a gente fique bloqueado nessas coisas, como Naamã estava bloqueado no pensamento. Nós precisamos quebrar isso nas nossas vidas, sabe? Aonde Deus está, aonde está sendo pregada a palavra, onde tem algo de Deus sendo ministrado, algo de Deus sendo falado, esse é o lugar, esse é a atmosfera que Deus preparou para operar um milagre nas nossas vidas. Quando o profeta libera uma palavra para ele, quando essa menina libera essa palavra para ele, é quando nós estamos pregando, quando nós estamos falando, ou nós estamos em um lugar onde a palavra de Deus está sendo lançada, a palavra de Deus está sendo pregada, é o ambiente, é o lugar para nós recebermos o milagre. O problema é que muitas vezes a gente bloqueia isso. O problema é que muitas vezes a gente não aceita isso.
Ah, não, esse pregador não é famoso, ele não fala bem, ele não tem muito conhecimento, ele não tem teologia e tantas coisas, não vai acontecer. Por que as pessoas, às vezes, quando falam que vai vir uma pessoa que tem lá um dom disso, um dom daquilo, as pessoas todas vêm e ficam todos desesperadas para receber oração? E aí o profeta tem que fazer como Eliseu fez. Eu nem vou falar com você, vai lá, mergulha no Jordão. E a maioria das pessoas ficam aí desesperadas para enfiar a cabeça debaixo da mão de profeta para receber bênção. Por quê? Porque estão bloqueados. O pensamento, a síndrome de Naamã bloqueou a mente. Olha, eu só vou receber se for lá. Deus não está preso nisso, queridos. Tanto é que Deus manda o Naamã mergulhar no Jordão. Tinha rios mais famosos lá em Damasco. E ele falou, mergulha no Jordão. Ou seja, não espere algo de alguém, não espere algo de alguém famoso, de alguém isso, alguém aquilo. Creia na palavra de Deus. Abra o teu coração, deixa Deus agir. Não fique bloqueando as coisas de Deus na sua vida. Não fique bloqueando o agir de Deus na sua vida. Abra o teu coração e fala, Senhor, se é do Senhor, eu quero, eu recebo. Tira as barreiras, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Às vezes Deus, olha, eu quero fazer e pelas nossas atitudes nós falamos para Deus, Deus, eu não quero que o Senhor faça. E a gente está tão querendo receber aquilo, mas a nossa atitude diz, Deus, eu não quero que o Senhor faça. E por incrível que seja, queridos, Deus respeita as nossas atitudes. Deus respeita as nossas decisões. Por isso, o Senhor falou no meu coração assim, quebra essa síndrome de Naamã, de bloqueio. Deixa Deus agir na sua vida. Mas eu não mereço porque eu faço um monte de coisa que não devia, eu sou isso, sou aquilo. Queridos, Naamã também não merecia. Quando você começa lendo, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele tinha levado essa menina cativa, a menina trabalhava para a mulher dele. Era um homem que não merecia. Mas quando ouviu uma palavra, decidiu obedecer. E depois que ele é curado, ele volta lá para Eliseu. E ele vai lá levar os presentes para Eliseu. E olha, trouxe lá um monte de coisa para Eliseu. Eliseu falou, não quero nada de você. Eu não quero nada de você. Porque ninguém pode comprar a bênção. A bênção, o milagre é de graça, queridos. É de graça. Mas eu tenho que dar isso, daquilo. Não, Eliseu falou, não quero nada. E olha que era um tênis da Nike, era um relógio lá de ouro, pulseiras, anéis, tudo de ouro. Era isso, querido. Vestes festivais, calça de grife, sapato da melhor marca, camisa da melhor marca. Eliseu podia falar, vai ficar bem em mim essas roupas aí, né, cara? Vou ficar um profeta bonitão com essas roupas aí, cara. Acho que eu vou pegar, né? Eliseu falou, não quero nada de você. Eu não quero nada. E era coisas tão boas que o moço lá que servia Eliseu ficou de olho naquele negócio. O Naamã volta embora e vai embora, levando tudo aquilo para a casa dele de volta. E o Geazim ficou tão empolgado. E ele ficou tão tocado com aquelas coisas lá, que ele decidiu pegar algumas coisas. E ele vai lá, olha, o profeta mandou me dar umas coisas aí. O cara falou, não, eu já dei tudo para ele. Estou levando porque ele não quis, mas pode pegar aí. E ele pegou o que tinha em Naamã, pegou nele, né? Que nessa noite, queridos, que você não se prenda ao ambiente, eu já ouvi aqui nessa noite, que você não se prenda se está cheio a igreja, se está vazio, se tem 2, se tem 3, se tem 5, se tem 100, se tem 200, se tem 300. 300 não vai dar, né? O máximo ali é 200 agora, né? Mas que você não bloqueie o projeto e o plano de Deus com você. Que você realmente esteja aberto, disposto a receber o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Eu não sei o que você está precisando, né? Mas eu creio que o Deus que estava na vida daquela menina, o Deus que estava no profeta Eliseu, o Deus que
abençoou a vida de Naamã, levantou ele daquelas águas, purificado, limpo, curado. É o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. É o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. Então, o que nós precisamos nessa noite é quebrar as barreiras e deixar Deus operar o milagre nas nossas vidas. Amém? Você precisa de uma bênção aí de Deus nessa noite? Amém? Convido o grupo de louvor para estar aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar, queridos. Hoje, nós não precisamos mergulhar mais no Jordão. Nós não precisamos mais mergulhar no Jordão. O Senhor Jesus disse, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós não precisamos mais ir ao Jordão. Hoje nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos mergulhar em Jesus. Nós precisamos mergulhar nossas vidas no Senhor e crer que Ele é poderoso para operar o milagre em nossas vidas. Para Ele mudar situações que talvez o médico não consegue. Situações que talvez o dinheiro não tem condição de comprar. Talvez a situação que, olhando para ela humanamente, não tem como resolver. Mas o Deus que muda situações, o Deus que reverte situações, é o Deus que está aqui. É o Deus que nós servimos e é o Deus que te chamou nessa noite. Amém? Que você tome uma posição nessa noite de quebrar a síndrome de Naamã da tua vida. Eu pensava, eu achava, que você quebre essa síndrome e que o Espírito de Deus conduza você a mergulhar no lugar certo, mergulhar nas águas que têm poder para mudar e transformar a sua vida, as águas que têm poder para operar um milagre na tua vida. No nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. E nessa noite eu quero orar por você. Você que precisa de um milagre aí, você precisa de uma bênção. Quando Naamã chegou diante do rei de Israel, o rei de Israel não pôde fazer nada para ele, porque a ordem, a direção de Deus, não era para ele ir ao rei de Israel, era para ele ir ao profeta que estava em Samaria. E nessa noite, você que está aqui nesse lugar, talvez você poderia estar em tantos outros lugares, mas você decidiu vir à casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Porque ali, aonde os irmãos estão unidos, ou seja, na casa do Senhor, ali Ele ordena a bênção. Então, eu posso dizer para você hoje que você está no Jordão. Que você está no Jordão. Agora, a decisão é sua, de mergulhar ou não. A decisão é sua de mergulhar ou voltar para casa. Olha, eu até tentei, eu até fui lá perto, eu até pensei em mergulhar, mas quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Deus liberou a bênção para Naamã, mas deixou ele decidir se ele queria ou não mergulhar no Jordão. E nesta noite, eu creio que essa noite é uma noite de milagres, uma noite de
acontecer coisas que naturalmente não iam acontecer. Acontecer coisas que, humanamente falando, não teríamos condições de realizar. Mas assim como Deus realizou um grande milagre na vida de Naamã, restaurando aquela pele, deixando como de criança. Então, o mesmo Deus que restaurou as peles de Naamã, curou Naamã, é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que a Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis. O Deus que opera as impossíveis. E o Deus que precisa que você decida crer nele. Ainda que mergulhar no Jordão pareça loucura. Ainda que as águas do Jordão não são tão limpas, não são tão puras. Mas mesmo assim, eu decido crer. Eu decido mergulhar, eu decido entrar. Eu decido me lavar nessas águas. Eu decido acreditar e querer receber esse milagre para a minha vida nesta noite. E eu não vou deixar. Eu não vou deixar a síndrome de Naamã de eu pensava dominar minha vida. Mas eu decido mergulhar no Jordão. Amém? E se você precisa de um milagre para a tua vida, algo que você precisa nessa noite, então eu convido você a mergulhar no Jordão. O Jordão de Deus hoje se chama Jesus. E Jesus, Ele é a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é como água. É a água que limpa, a água que lava nossas vidas. Quando Pedro falou com Jesus, e Jesus disse que ia lavar os pés de Pedro, Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E quando Jesus fala: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro diz assim: lava tudo, Senhor, lava tudo, passa essa água. E Jesus diz: olha, você não precisa lavar tudo, é só os pés, porque você já tem sido lavado pela palavra que eu tenho pregado. A palavra que é Jesus. Então nessa noite eu convido você a mergulhar nas águas, na palavra. Mergulhar em Jesus nessa noite, para receber o teu milagre, no nome de Jesus, amém? Então convido você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, mergulhar. Você que precisa de um milagre, vem mergulhar. Mergulhar no Jordão. Assim como Naamã mergulhou lá no Jordão, vem mergulhar em Jesus aqui. E quando você vir mergulhar, nós vamos fazer assim, queridos, ó. Enquanto você estiver aqui à frente, o grupo vai estar louvando, adorando o nome do Senhor. Mas eu quero que você que vai estar aqui à frente, mergulhado, que você se sinta mergulhado em Jesus. Ou seja, que você se sinta envolvido pelo poder de Deus. Que você se sinta envolvido pela unção, envolvido pela graça do Senhor, de uma tal forma de você estar submergido nas águas aqui. Ou seja, todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu espírito, totalmente rendido em Jesus. Totalmente rendido no Senhor. E nós vamos louvar, enquanto nós estivermos louvando, adorando o nome do Senhor, o poder de Deus vai operar milagres aqui. Amém? Nós vamos adorar o nome do Senhor. Enquanto nós adoramos, o poder de Deus vai passando sobre você. As águas do poder, agindo e operando milagres na tua vida. Coisas impossíveis, coisas que você não tinha condição de fazer, mas você creu, acreditou
então o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o nome do Senhor. E que você fique com teus olhos fechados. Se envolva com as águas. Como se você estivesse dentro de um rio agora. Dentro de um rio, submerso. Dentro dessas águas. Que é a presença do Espírito Santo. Que é a presença do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor. Aleluia, Jesus. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. As águas do Senhor estão passando aqui. O poder, a unção do Senhor. A noite de milagres, queridos. Noite de sair daqui diferente, voltar para nossas casas diferente, levando nossa bênção, levando o nosso milagre. Não é porque eu estou aqui, é porque Jesus está aqui. É porque aqui é o Jordão de Deus para a tua vida nessa noite. É as águas do Senhor para a tua vida nessa noite. É a unção, é o poder de Deus para a tua vida nessa noite. Porque você está na casa do Senhor. Porque você creu na palavra que foi falada, ministrada. E porque você decidiu mergulhar no Jordão. Você decidiu mergulhar nessas águas. Então, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Começa a orar, começa a falar com Deus. Abra tua boca, fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, eu mergulhei, eu estou mergulhando em Ti. Eu estou mergulhando nas Tuas águas, Senhor. Eu estou mergulhando na Tua presença, eu estou mergulhando na Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Orabala xerecou manaia. Ereconda labachurimico manás. Oh Senhor, vem com teu poder, Espírito Santo. Tu és o Deus que mudou a vida de Naamã, Senhor. Tu és o Deus que mudou a vida de tantas pessoas que acreditaram, que decidiram acreditar em Ti, decidiram confiar em Ti. E aqui, Senhor, há um grupo de pessoas que decidiram confiar em Ti, que decidiram acreditar em Ti e decidiram vir aqui à frente para receber algo do Senhor.
Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, sopra o teu poder, a tua unção, opera milagres aqui nesse lugar, nesta noite. Manifesta o teu poder sobre essas vidas, Senhor. Nós abençoamos essas vidas, nós acreditamos e liberamos o teu poder sobre elas. Nós concordamos, Senhor, com o milagre, e a tua palavra diz: o que 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, seria feita aí no céu. Então nós concordamos que essa pessoa vai ser curada, nós concordamos que essa pessoa vai ser purificada, vai ser liberta desse mal, vai ser liberta dessa lepra, vai ser liberta dessa opressão, vai ser liberta, Senhor, desse cativeiro, disso que tem aprendido, amarrado, dessas coisas que são impossíveis, elas serão libertas nessa noite. E o poder do alto, o poder do nome de Jesus se manifestará nesses dias, operando maravilhas, realizando milagres, prodígios para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, abençoamos essas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.